Nasci sem saber o que era poesia. Passei a infância brincando na rua. À noite avistava o clarão da lua, eu ia para casa, deitava e dormia. Mas eu nunca tive uma assessoria que me desse algo a complementar. Não tive ensino para vir declamar. Não fui para a escola que forma poeta. Aprender aos poucos, essa é minha meta. Para fazer galope na beira do mar. Eu sou da terra do maior São João, que tem nosso mestre que é Vitalino. Do barro cumpriu com seu destino, do Alto do Moura, o maior artesão. Mas sua partida partiu o coração, que quando se lembram começam a chorar. Mas aquele povo daquele lugar sabe que ele está com um pai fiel, olhando para a gente de cima do céu, fazendo boneco na beira do mar. Viva Vitalino, viva o Alto do Moura! Certa época eu tinha 8 anos de idade. E eu tive que esperar 25 anos para me poder me reconectar e realmente me conhecer. E conhecer minha identidade. E poder correr atrás dos meus sonhos. E tudo isso culpa de uma pessoa. Um professor. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu escutei pela primeira vez uma poesia popular. Através do poeta Amazã, que meu pai comprou uma fita cassete. E aí a gente escutou. E rapidamente, com poucos dias, eu acabei decorando todas aquelas poesias. Poesias de 7, 6, 5 minutos. Poesias longas, mas eram poesias engraçadas. Falava justamente da vida cotidiana do nordestino, do poeta, do matuto nordestino. Eram rimadas e justamente falava esse linguajar da gente, linguajar arrastado, né, do matuto realmente. E aí toda oportunidade que eu tinha, eu estava declamando poesia. Eu me sentia bem fazendo aquilo, sabe? E isso era na escola, isso era na frente de casa, nas reuniões de família. Eu estava sempre declamando. Porque menino, quando aprende uma coisa nova, vocês sabem como é, né? Olha o que eu sei fazer, olha, ei. E aí eu saía declamando poesia. Mas aí a gente começou a trabalhar e com 12 anos eu lembro que eu comecei a vender picolé na rua. Às vezes manhã fazia cocada, fazia dudu e me botava para vender. E aí, às vezes, eu saía com vergonha, né, com medo de encontrar alguém ou alguns dos colegas de escola, porque eu já fazia parte do time de futsal. E meu sonho já era ser jogador de futebol. Esse sempre foi meu sonho. E aí, então, acho que com uns 15 anos eu fiz uma peneira aqui no clube do Central Esporte Clube. Acabei passando, acho que tinha 1.200, 1.100 alunos, e eu passei entre os 10 melhores. Aí eu digo, agora eu vou ser jogador de futebol. Esse é o caminho. Só que meus pais se separaram e aí eu tive que realmente ter um compromisso maior com o trabalho. A gente teve uma responsabilidade maior. Foi quando eu, com 19 anos, entrei no meu primeiro trabalho de carteira assinada. E aí comecei a trabalhar em uma loja especializada em tecnologia. Eu fui técnico de informática durante 13 anos, no ramo de montagem e manutenção de microcomputadores. E o sonho de ser jogador de futebol já foi escanteado. E com isso, eu conheci o teatro. Fui para o teatro, me apresentei muito aqui neste palco, principalmente com uma comédia chamada Deu a Louca no Convento, onde eu fazia um papel de uma freira. Eu era a Reverenda Madre, eu acho que alguns aqui já assistiram. Era uma peça muito, muito engraçada. Eu disse, agora eu vou ser ator. Mas aí, com o passar do tempo, eu deixei um pouco de lado o teatro. E eu precisava me exercitar, porque desde pequeno eu sempre joguei bola, corri, sempre era bem fisicamente. E aí eu conheci o boxe. E aí, com poucos dias, com poucos anos fazendo atividade esportiva no boxe, meu professor disse, olha, tem um evento ali para você lutar, você quer? Eu digo, eu quero. Eu sempre fui muito competitivo, sabe? Desde pequeno, eu sempre fui aquele cara que gostava de apostar. Às vezes eu chamava dois colegas de rua a apostar para me jogar sozinho contra os dois e dizia que ganhava. E aí a gente fazia aquela aposta e aí eu era muito competitivo. E eu disse, eu quero, professor, quero fazer a luta. E eu tive que perder dentro de um mês 8 quilos, porque eu estava com 70 quilos e eu precisava chegar na categoria de 62 quilos. E aí eu perdi rapidamente esses quilos, com muita dedicação, com muita vontade. Mas só que na hora da luta eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo por pontos. Acabei me lesionando também, porque no boxe a gente movimenta muito o braço. E eu acabei batendo muito no meu oponente. E acabei me lesionando. E aí eu deixei de treinar. Eu disse, quando eu melhorar eu volto. E não voltei mais. E aí, certa vez, eu conversando com minha esposa, a gente falando sobre perspectiva de vida, né, o que a gente pensaria para o futuro. Aí minha esposa olhou para mim e disse, mas tu já observou como é a tua vida nas redes sociais?
Dá uma olhadinha só para tu ter uma noção. Aí eu fui observar realmente. De baixo para cima eu observei que eu estava vivendo de fases, sabe? A cada 6 meses eu fazia uma coisa, há 6 meses eu jogava bola, há 6 meses depois eu queria ser jogador de boxe, lutador de boxe, depois ser jogador de futebol, e nada tomava um rumo. Aí eu disse, realmente, eu estou vivendo de fases. Claro que são momentos importantes, momentos bons, que eu estava gostando, mas estou vivendo de fases. Até que certo dia, a gente trabalhando no São João do Caruaru, eu e minha esposa, a gente trabalhava na Casa do Forró, e na frente da Casa do Forró tinha a Casa do Cordel. E em certa noite a gente foi descansar, eu disse, vamos descansar na casa do Cordel. E o administrador da casa eu conheço, Nelson Lima, um grande ator. E assim que eu entrei na Casa do Cordel, tinha um camarada num palco, declamando uma poesia de quem? Poeta Amazã. E ali na hora que eu parei, eu digo, cara, que massa, eu conheço essa poesia. E ali eu parei, sabe? E me veio aquela fita, me veio aqueles 8 anos de idade. Aí eu digo, cara, é isso que eu tenho que fazer, velho. Chamei Nelson, eu posso declamar uma poesia também? Aí Nelson franziu a testa e disse, pode. Eu fui, declamei, quando o cara saiu, declamei a poesia. Eu não sou besta, né? Declamei uma poesia engraçada, que é para o pessoal rir realmente e tal. Quando eu declamei a poesia, o pessoal veio, ei, poeta. Eu digo, olha, já poeta, cara, que massa. Quiseram tirar foto comigo, eu digo, estou gostando. Quando eu cheguei para Nelson, Nelson disse... Aí essa frase impactou. Nelson disse, cara, eu não conhecia esse teu lado. Eu disse, Nelson, nem eu. Aí ele disse, você já tem algum cordel publicado? Eu disse, eu não sei nem como é que faz. E ele me segurou no braço e disse, vamos aprender. E aí, são 2 anos com a literatura de cordel, levando, sendo instrumento, sendo essa ferramenta da arte e da cultura. Graças ao cordel, hoje eu tenho 8 cordéis publicados, tenho mais alguns ainda em fabricação, falta só a correção, mas eu tenho feito comerciais levando a literatura de cordel. Eu tenho recebido convites de grandes emissoras, afiliadas de grandes emissoras do país, aqui de Caruaru, que ligam para mim e dizem, cara, tem esse tema, tu tem como fazer? Tem. E aí, eu não deixei de ser competitivo, sabe? Porque quando eu jogava e quando eu treinava, lutava boxe, o objetivo realmente da competição é você vencer o outro oponente. Na literatura de cordel, eu estou sempre lutando comigo mesmo, sabe? Porque eu estou escrevendo cordel de temas de que eu não tenho propriedade, do qual eu não tenho realmente, né, aquela massificação de conhecimento. E ali eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, eu vou ter todo o conhecimento para poder realmente transformar essa história em literatura de cordel. E eu realmente me reconheci hoje, sabe? Tudo por causa de uma fala de um professor. Porque eu tinha 3 opções para poder dar continuidade lá na minha infância com a literatura de cordel, com a poesia popular. Eu tinha primeiro a minha família, só que infelizmente a gente não tinha ninguém envolvido, né, com arte, com cultura. O segundo, o meu convívio social, as pessoas ao meu redor. Não eram pessoas que estavam querendo saber sobre arte, sobre cultura, mas sim sobre luta de trabalho, sabe? E o terceiro, a escola. Na minha época de escola, no Colégio Municipal Álvaro Lins, infelizmente, eu não tive conhecimento sobre a literatura de cordel, sobre a cultura da minha região. Eu aprendi arte contemporânea, arte da Europa, e por que não a arte da minha cidade? Porque na minha cidade, quantos fazedores de cultura não existem? E eu vim ter conhecimento de 2017 para cá. Então, tudo isso eu devo a um professor de literatura de cordel, onde eu vou sempre dizer que ele é meu mestre, Nelson Lima, grande ator, grande poeta, grande cordelista aqui da cidade de Caruaru. Então, eu só quero dizer para vocês professores, educadores, pessoas que estão realmente engajadas com a educação da nossa cidade. Primeiramente, agradecer a vocês, porque são vocês realmente, né, que levam o conhecimento para os alunos de sala de aula. Mas vocês também têm um poder, sabe? Um poder lindo. Um poder de descobrir talentos que estão dentro de sala de aula. Às vezes é um talento que está lá escondido, está só esperando uma oportunidade, sabe? E às vezes ele não sabe nem como se expressar, não sabe como mostrar.
Mas às vezes nos trabalhos dentro de sala de aula, um trabalho criativo, ou até mesmo vocês levando os alunos para conhecer realmente os locais de manifestações culturais da nossa cidade, pode despertar dentro desse aluno o outro lado, sabe? O lado da cultura, o lado da arte, que isso não é feio, cara. Você ser um poeta declamador, um cordelista, é nossa arte, a minha arte é isso, eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu sempre me senti bem, eu só estava esperando alguém dizer assim, vai lá, macho, só dá um empurrão. E foi esse professor que me deu esse empurrão. E hoje eu faço parte de uma academia chamada Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, onde meu convívio hoje em dia são esses poetas, poetisas que estão sempre levando a arte, a cultura, mostrando a literatura de cordel, que estão me inspirando e que estão me ensinando a cada dia. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, que realmente são vocês que têm o poder de descobrir o outro lado dos alunos. E para mim terminar minha fala, eu não poderia deixar de falar um poema de minha autoria, homenageando tanto o Alto do Moura como o mestre principal de lá. Eu disse num poema, no cordel, do barro que viemos, eu falei: o mundo no seu início não tinha população. Nosso Deus, com sua força, o poder da criação, do barro criou um homem, modelando ele na mão. E com isso a produção de gente só foi crescendo, os anjos trazendo barro, nosso Deus ia mexendo, e assim de instante em instante muita gente ia nascendo. E do barro foi fazendo do jeito que lhe convém, se tratando em quantidade, ele fez foi muito além, pois fez homem, fez mulher e fez menino também. Trabalhando ainda hoje, seja de noite ou de dia, como um bom trabalhador, nosso Deus já merecia descansar as suas mãos, ter aposentadoria. Mas um dia Deus cansou, mesmo com o poder divino, e para lhe ajudar foi chamar um nordestino, e foi logo o rei do barro, nosso mestre Vitalino. Ele viu que Vitalino tinha muita qualidade, pois lá no Alto do Moura fez boneca em quantidade, mas somente o que faltava era a vida de verdade. Hoje o mestre Vitalino é o gerente principal do barro e da produção da mansão celestial. Todo ser do barro feito, ele é quem dá o aval. Mesmo assim a produção continua a aumentar. Vitalino disse a Deus: alguém tem que me ajudar. Eu preciso de mais um para poder complementar. Com sua sabedoria, Deus disse: pode escolher. Se na terra tem alguém que você queira trazer, então chama ele para cá, que ele aqui vou acolher. No mundo não tinha outro que ele fosse escolher. Um cabra de confiança para no barro mexer. Severino Vitalino foi no céu também viver. Hoje a fábrica está completa no setor da criação. Nosso Pai Celestial está na administração. Severino e Vitalino estão lá na produção. Viva Alto do Moura, viva Vitalino. Muito obrigado.